ser búdico. Todos os seres são búdicos. A diferença, um ser búdico é um cristal, é um grão de areia. Esse grão de areia, ele vai ganhando experiências e experiências de vida, e assim como um coral, sobre os dons espirituais. A todos os espíritos é dado um dom. O Deus é o mesmo, mas ele se representa de diferentes formas nos espíritos, para que cada espírito possa exercer uma forma de se representar, e o conjunto das representações possa se unir para formar um conjunto de coisas. A cada espírito é dado um dom. A um é dado o dom da cura, a outro o dom da profecia, a outro o dom da visão, a outro o dom da palavra, a outro o dom da interpretação de línguas, a outro o dom de pronunciar línguas, a outro o dom de ver nos espíritos, a outro o dom... São 11 dons, não lembro todos. Diversidade de línguas, dom da ciência ou dom da fé. Acho que são esses todos os dons. Então, nesse conjunto de coisas, cada um de nós traz um dom. E a gente muitas vezes está mais preocupado com outras coisas. Coisas que a gente não vai levar embora, coisas que a gente não vai frustrar no nosso Atma. Então, a primeira busca de um ser é encontrar o seu Dharma. Se você não faz ideia de qual seja o seu Dharma, ora por ele. Se você não acredita em Deus, ora para o universo, ora para si mesmo. Tenha fé na sua capacidade de encontrar o seu Dharma. E em cima do Dharma, para você encontrar ele, quando você começa a buscar, você entra num caminho que é chamado de Dasa. Dasa é o caminho da pessoa que busca. Então, um Dasa, um buscador, é aquela pessoa que acredita no Dharma e passa a vida buscando. A gente tem 4 carreiras evolutivas para a pessoa que busca o Dharma. Então, a primeira é um Dasa. A pessoa tem essa busca, a busca constante. Ela vem tantas vidas buscando ser bom, buscando fazer o bem, que ela eventualmente encontra. Ela se torna um Siddha. Um Siddha é um cara que encontrou. Ele volta como um professor. E ele tem oportunidades na vida dele, que ele já nasce numa família que capacita ele a aprender o que ele precisa, para ele passar o que ele faz há muitas vidas. E ele vindo muitas vidas um Siddha, ele consegue voltar um dia um Rishi. Um Rishi é aquele cara que com 6 anos de idade já está vendo yoga no filme e está falando: mamãe, que isso? Com 11 anos ele já quer fazer uma aula de yoga, com 12 ele já pede para ir no centro espírita. Então ele já está uns anos à frente dessa busca, então ele não perde tempo fazendo mal ao próximo. A gente muitas vezes faz mal ao próximo no colégio por influência dos amigos, por influência de nós mesmos, da nossa mente, e a gente vai entrando nisso, mas um Rishi já não passa por isso. E o cara vem tantas vidas um Rishi que ele volta um eventual Mahatma. E um Mahatma é um cara que ele já chega meditando, ele já chega ciente de outras línguas, ele não perde tempo fazendo coisas erradas mesmo. Então é aquele ser, entre aspas, iluminado. A diferença entre um Mahatma e um, entre aspas, filho de Deus como Jesus, um avatar como Buda e Krishna, é que o cara tem que voltar tantas vidas Mahatma, porque o Mahatma ele sempre morre ainda. Ele sempre volta e morre, ele cumpre a missão e morre, para ele ganhar cada vez mais méritos. Quando você ganha muitos méritos, o máximo de evolução do seu Atma é chamado de Narayana. Narayana é aquele que conhece todas as coisas. Ele também tem um outro termo para ele que chama Net-Net. Net-Net significa aquele que sabe tudo, inclusive o que ele não sabe. Então, se ele não sabe alguma coisa, ele tem ciência do desconhecimento daquilo. Então, todos um dia seremos um Narayana. A diferença são milhares de anos de evolução. E um grande Narayana ganha o direito de reger uma estrela. É dito que existe um Narayana regendo o Sol, mas não existe um Narayana regendo a Terra. O Narayana é estelar e não planetário. Planetários seriam os avatares, e eles vêm de acordo com períodos para passar uma mensagem importante para cada um de nós. Para a gente encontrar o Dharma, a gente tem 3 funções básicas. É o Bhakti Yoga, o Karma Yoga e o Gnana Yoga. Falando em português, é o Yoga da devoção, o Yoga do conhecimento e o Yoga da ação. O Yoga da devoção é fazer uma oração, é cantar um mantra, é praticar Reiki, é fazer algo etéreo de forma a gerar uma energia boa, de forma a gerar prana. Quando você fala no Bhakti Yoga, então é devoção, é cantar Japamala, cantar Hare Krishna. Quando você fala em conhecimento, Gnana Yoga é o que a gente está fazendo agora. É passar o conhecimento dos Vedas, passar o entendimento de forma palpável, de forma entendível. Então, o Gnana Yoga é o Yoga do conhecimento. E o Karma Yoga é o Yoga da ação.
é o cara dar sopa aos pobres, é o cara doar um pouco de dinheiro, comprar um prato de comida, costurar roupa e entregar no Natal. Não tem um melhor do que o outro. É dito que o yoga da devoção é melhor, mas que nenhum deles funciona se não há ação e você precisa do conhecimento para saber como agir. Então, no fim das contas, a gente precisa do conhecimento, do desejo e da ação. A gente fazendo uma síntese, os 3 grandes avatares que vieram para cá, Krishna, Buda e Jesus, a gente tem Buda como conhecimento. Ele falava, conheça a ti mesmo e terá entendimento sobre o todo. Tenha conhecimento sobre a sua respiração, inale e exale. A gente vai estar mais consciente do que a gente está pensando a todo momento. E com consciência do pensamento, a gente vai ter consciência das ações que a gente está tomando. E o que Buda dizia era isso. O que Krishna dizia, vou resumir bem rápido, porque é uma história comprida, ele é o avatar da ação. Ele veio no último grande império indiano, onde um imperador muito ruim virou... Ele estava com todas as terras indianas, e um grande general muito nobre, chamado Arjuna, resolveu desafiar esse imperador para que ele não fizesse mal à Índia. Mas o exército de Arjuna era feito dos amigos dele. O exército do imperador, o imperador era primo de Arjuna, era feito da família de Arjuna. Então Arjuna também, ao mesmo tempo que ele decidiu tomar o império, ele viu que não ia valer a pena fazer uma guerra entre os amigos dele contra a família dele para tomar um império que era o império dele mesmo, no fim das contas, porque ele ia matar todo o império. Então não valia a pena. E aí, no que ele disse que não valia a pena, Krishna aparece para ele, um serzinho azul, aparece na frente dele e fala assim, por que você não vai guerrear com o seu primo? Ele falou, cara, porque eu vou destruir todo mundo, vou destruir tudo, vou destruir todos, não vale a pena. Ele falou, olha, uma árvore seca, essa é a primeira frase do Bhagavad Gita, uma árvore seca não se rega a raiz, arranque a folha e plante uma nova. Essa regra deve ser estabelecida em todos os casos, até que haja a restauração da bondade em todos os seres, até que haja a restauração do Dharma. Então ele queria convencer Arjuna a guerrear apesar de tudo, porque a bondade só pode ser estabelecida em cima da maldade. Então é uma dualidade. A partir do momento que existe uma energia de contração, uma de expansão, existe uma dualidade e o bem e o mal se estabelecem. O Dharma e o Adharma. Dharma, o bem que é comum a todos, Adharma, o mal que é comum a todos. Então, quando Krishna começa os ensinamentos do Bhagavad Gita, ele quer convencer Arjuna a tomar a ação da guerra, a tomar a ação da família. Ela é muito família. Quando a gente fala do Vata, ele sempre está pulando de galho em galho. Ele começa uma coisa, ele não consegue terminar essa coisa, ele vai para outra, ele é muito criativo. Quando a gente fala de uma pessoa Pitta, a gente fala de uma pessoa meio cabeça dura. Você só consegue corrigir um Pitta se você for muito firme com ele e corrigir ele por termos que ele entenda. Você não corrige um Pitta com fé. Você tem que falar para ele, cara, você errou, foi aqui, e é por isso que está errado e está aqui a prova. E ele ainda vai te agradecer, ele vai ficar sem graça, pode demorar um dia, mas ele vai falar, mano, você estava certo mesmo, obrigado. Então essa é a característica de um Pitta. E um Kapha, você vai corrigir ele vai sorrir para você falar, obrigado. E talvez ele não mude, porque para ele é muito difícil mudar, ele é a lenha, ele é aquele cara que fica estável. Quando a gente vê um Vata desequilibrado, ele é o hiperativo. Ele não consegue parar fazendo as coisas, ele não consegue prestar atenção em uma coisa só. Quando a gente fala em um Pitta desequilibrado, a gente está falando, o Vata desequilibrado ele também é hiperativo, ansioso, insone, acorda 3 da manhã, tem um sono muito leve, tem o corpo leve, fraco, constipado por ser seco. Então essas são as características do Vata. Aí você vê o Vata, ele é genial. Ele tem o corpo leve, frio, seco, constipado e ele faz questão de praticar crudivorismo. Então o cara quer comer coisa crua o ano todo. E ele é cru, ele é frio, ele é seco. E eu não estou falando para ele comer carne, que no Ayurveda é uma das coisas que as pessoas consomem como forma de medicina. Você vê uma pessoa completamente desnutrida, faz uma sopa de músculo para ela. Só que hoje a gente não tem o músculo sátivico. O músculo sátivico é carne de caça. Não existe mais carne de caça pra gente. Então dificilmente a gente vai tirar energia boa de um alimento de outro animal hoje em dia. Não que os outros seres também não sejam átmicos e animais, mas o que gera o grau de consciência, o grau de toxina de uma carne, é o grau de consciência daquele ser.
Então, o ser, entre aspas, ele tem menos consciência seria o cabrito. Então, a carne menos poluída hoje em dia seria um cabrito, mas não existe um cabrito não poluído ao nosso acesso. Então, um vata desequilibrado é essa pessoa insanamente criativa, eloquente, com uma capacidade de fazer 1000 coisas, mas ele também fica exausto muito fácil e vai sempre tender a vícios, porque ele se sente vazio, então ele fica buscando se preencher com coisas externas. Uma pessoa pita, ele é muito determinado, muito cabeça dura, então ele vai estar sempre buscando fazer as coisas de forma linear, vai estar sempre tentando te convencer, ele é cabeça dura, ele é implicante, ele não gosta das coisas feitas da forma que não é a dele, ele às vezes vai ser brigão. Quando a pessoa é agressiva, ela é pita. Então ela tem esse problema de agressividade, você pode saber que é um pita ali. Quando a gente tem uma pessoa pita, ele também vai ter uma facilidade de trazer linearidade para a vida. Então você vai ver o pita trazendo na bolsa uns snacks, porque ele sempre produz suco gástrico, então ele precisa sempre alimentar o fogo interno dele. Ele vai estar sempre pronto para compartilhar o conhecimento, porque ele tem muito conhecimento, ele estudou muito tempo, ele sabe daquilo, ele era um dos melhores alunos da escola, ao menos na matéria que ele gostava. E ele vai tentar trazer isso o tempo todo, tentar buscar reger os horários. E isso às vezes é muito chato para um pita. Ele não consegue estar em paz, por exemplo, se ele não almoçou, se ele não tomou banho. Ele tem umas coisas muito metódicas assim, mas é sempre bom almoçar e tomar banho. E aí quando você tem uma pessoa cafa, ele vai estar mais atrelado, o desequilíbrio dele a gente chama de couch potato, batata de sofá. É difícil tirar o cara do sofá, ele não faz muitas coisas além disso. Então ele fica sempre ali, inerte, agarrado, igual uma batatinha. Você quer fazer ele se mover, você tem que dar alguma influência para ele. E muitas vezes eu vou tratar uma pessoa cafa, não dá para dar uma palestra para ele vai dormir na sua palestra. Não dá para dar uma dieta, porque ele não tem movimento para praticar a dieta. Eu dou pimenta e rock and roll. Ou o que seja rock and roll para essa pessoa, um eletro, o que fizer essa pessoa sair do sofá. Eu falo assim, olha, vai escutar uma música que você dançava na frente disso, para ele com 7 anos de idade. Aí você vai gerar um pouco de movimento, aí você vai gerar ânimo, aí a gente pode começar a falar em dieta. A pessoa a semente jamais conheceu a flor. E a semente não pode nem mesmo acreditar que traga em si a potencialidade para transformar-se em uma bela flor. Longa é a jornada e sempre será mais seguro não entrar nessa jornada, porque o percurso é desconhecido e nada é garantido. Nada pode ser garantido. 1001 são as incertezas da jornada, muitos são os imprevistos. E a semente sente-se em segurança, escondida no interior de um caroço resistente. Ainda assim ela se arrisca, esforça-se, desfaz-se da carapaça dura, que é a sua segurança, e começa a mover-se. A luta começa no mesmo momento. A batalha com o solo, com as pedras, com a rocha. A semente era muito resistente, mas a plantinha será muito, muito delicada, e os perigos serão muitos. Não havia perigo para a semente. A semente poderia ter sobrevivido milênios, mas para a plantinha os perigos são muitos. O brotinho lança-se, porém, ao desconhecido, em direção ao sol, em direção à fonte de luz, sem saber porquê, sem saber para onde. Enorme é a cruz a ser carregada, mas a semente é tomada por um sonho e segue em frente. Semelhante ao caminho para as pessoas. É árduo, muita coragem será necessária. Tem um comentário. Essa carta mostra uma pequenina flor silvestre que enfrentou o desafio das rochas, das pedras em seu caminho, para aflorar a luz do dia. Envolta em brilhante aura de luz dourada, ela exibe a majestade de seu pequenino ser. Sem nenhum constrangimento, equipara-se ao